Bom, pessoal, vamos lá? Boa tarde a todos de novo. Começar mais um webinar da comunidade Autodesk para a língua portuguesa. Primeiro, eu agradecer o convite da Cláudia Campos para falar aqui sobre a plataforma Autodesk BIM 360. Nesse primeiro webinar, falar sobre a plataforma Docs, um dos módulos. Tá? Bom, me ouvem bem? Creio que está tudo ok. A gente pode começar me apresentando um pouco para quem ainda não me conhece. Eu sou o Marcos Harano, trabalho como coordenador técnico evangelista das soluções Autodesk a nível nacional. E um dos pontos principais que me envolvem com essa plataforma hoje é a de Subject Matter Expert da plataforma BIM 360, onde a gente ajuda o time da Autodesk de fora a localizar essa plataforma, não só traduzir, e sim traduzir para o contexto do setor da construção civil, tá bem? Bom, vou começar um pouquinho aqui com a apresentação e depois a gente dá um alt tab e a gente conversa mais sobre a plataforma em si, a gente põe a mão na massa um pouquinho, pode ser? Então vamos lá. Tudo aqui com o webinar. Quem tiver alguma pergunta, algo a falar, joga aqui no bate-papo. Depois as perguntas também são incentivadas que vocês utilizem o fórum da Autodesk, tá? O fórum de Revit, Navisworks e BIM 360 para as perguntas. E lá a gente pergunta, com as perguntas a gente responde, e isso fica disponível para todos, vira um legado de acesso fácil para todos, tá bem? Depois facilito, mando o link para vocês terem o login de vocês e utilizarem o fórum da comunidade brasileira na língua portuguesa. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o BIM 360, é bom colocar na cabeça de vocês o quanto a Autodesk vê isso como estratégico, tá? Todas as plataformas migrando para a nuvem, seja no mínimo processamento, numa simulação ou algo do tipo, mas baseando em Autodesk Forge, a Autodesk vem investindo muito pesado nessa plataforma, que é o BIM 360. Então esse montante que vocês estão vendo de 1,15 bilhão chega até 1,5 bilhão, se a gente juntar algumas outras empresas, que a Autodesk vem adquirindo ao longo do tempo. Só no ano passado foi esse 1,15 bilhão, só para compor o portfólio do BIM 360. Tá? E aí, mas aí o que seria esse BIM 360? A Autodesk pensa o seguinte como estratégia. Ela tem essa camada laranja que vocês estão vendo, que é o Autodesk Forge. Não vou entrar muito no detalhe, mas era o que era o nosso ADN, né? O Autodesk Developer Network. Hoje vira Forge, onde é possível qualquer um envolver produtos e desenvolver plugins, desenvolver novos produtos e integrações a partir das APIs abertas dos softwares Autodesk, e o BIM 360 não está fora disso. Parte para essa camada acima de dados e documentação, tá uma camada muito robusta que possa criptografar e dar segurança para o armazenamento de dados em nuvem, para que isso gere insights, relatórios e inteligência, gere BI, tá bem? Dessa maneira, a Autodesk conecta essa base robusta com os softwares proprietários, obviamente, mas como a gente está falando de integração, de Forge, não deixa de lado aplicações terceiras, seja de fabricantes consagrados ou no desenvolvimento de novas aplicações, novos plugins. Dessa maneira, a Autodesk entende que com esse investimento vai conseguir permear e passar por todas as fases da construção civil, desde o início de design, passando pela pré-construção, no projeto executivo, na compatibilização, entrando na execução de campo, conferindo a gestão da qualidade, da segurança, e aí dando um passo para o handover, para o comissionamento, chegando na operação e manutenção. Indo de ponta a ponta, é assim que é a estratégia da Autodesk daqui para frente. Muito bem, então quais módulos a gente tem hoje do BIM 360, só que vocês tenham uma noção. Hoje a gente vai falar do BIM 360 Docs, que nada mais é que o mais importante de todos, é a base, realmente é o que sustenta todos os outros, como vocês estão vendo aqui em gestão de documentos, mas ele não deixa de ter outros módulos. Ele tem o BIM 360 Design, que era o antigo Collaboration for Revit, os usuários de Revit devem
lembrar muito bem disso, que ele levava o Worksharing for Revit para a nuvem, para colaboração, sem estar atrelado só à minha rede interna, ao meu servidor interno. O BIM 360 Coordinator, o antigo BIM 360 Glue, ele leva algumas funções do Navisworks, principalmente o Clash Detection, o Hard Clash, para a nuvem. O Plan utiliza de algumas técnicas de construção enxuta para trabalhar a execução e a agenda do time em canteiro de obra. O BIM 360 Layout, que quem está ligado um pouco nas notícias, sabe que foi lançado agora também para Android, ele conecta estações totais e robóticas no campo com o modelo 3D para verificação de pontos e coleta de deflexões em campo. Ainda em campo, né, esse pezinho no campo, vem o BIM 360 Build, que era o antigo Field, conferindo essa gestão no campo, fichas de verificação, relatórios diários de obra, e aí chegando ao fim com o BIM 360 Ops, que é o aplicativo bem simples que consegue permear algumas ações para Facilities Management, tá bem? Bom, dito isso, para vocês terem uma ideia como a Autodesk visa isso, e isso pode ser assunto para próximos webinars, a Autodesk hoje pensa em conectar o Autodesk Volt, que é um JED extremamente consagrado, principalmente no viés de manufatura, com o BIM 360 Docs. Então é um assunto muito interessante que a gente vai poder conversar. Se vocês têm dúvidas quanto a isso, peçam, conversem com a gente, para que a gente possa trazer esse conteúdo o mais rápido possível. Então, pensem nisso como estratégico. A Autodesk vê e investe muito nessa plataforma BIM 360 e realmente onde muita coisa vai ser colocada e desenvolvida. Um dos módulos que eu não falei, mas ele ainda é embrionário, começando aos poucos, por incrível que pareça, é um módulo de custo, de gestão de custos da Autodesk. Ele se chama Cost Management, está na plataforma BIM 360 e digamos que é o primeiro namoro da Autodesk para a composição de custos, composição de budget, de orçamento em nuvem conectado com os modelos 3D, extraindo quantidades e todo esse tipo de coisa. Ainda é embrionário, mas vocês verão novidades em breve, sem dúvida nenhuma. Então, que falar um pouco do BIM 360, principalmente o Docs, que é o tema desse webinar de hoje. O BIM 360 Docs, ele parte sim de uma solução como um JED, sem dúvida nenhuma, mas isso não diz muita coisa, concordam? Já tem vários JEDs pelo mercado, utilizados em larga escala, principalmente na construção civil, falando de controle de acesso, listra-mestra, algo que realmente já é conhecido do mercado, mas aí algumas coisas vão saltando os olhos. Versionamento automático incremental, quando a Autodesk entende que não precisa mais trabalhar com versionamentos a partir do nome do arquivo, R01, R02, R03. Uma vez que o arquivo tem o mesmo nome e ele é o mesmo, eu consigo entender que ele é o mesmo arquivo, eu versiono automaticamente na plataforma e o melhor, não gasto tanta banda para fazer o upload. Eu apenas faço o upload incremental. E aí, a gente vai avançando em algumas outras coisas importantes. Isso deve ser muito bem seguro. Foi onde a Autodesk baseou e fez os seus alicerces dessa plataforma. Então, junto com a Amazon, a partir do Amazon Web Service, onde toda a plataforma é respaldada, criptografada, com as redundâncias físicas e virtuais dos servidores Amazon e Autodesk. E aí algumas outras coisas, leitura OCR de carimbos, para preenchimento de metadados, conectividade com dispositivos mobile, então algo muito interessante que já nos primórdios do A360, isso já ajuda muito nós no dia a dia, nos trabalhos, tanto numa visibilidade interessante dos projetos, quanto numa conectividade não só da nossa workstation, e sim conectando com os smartphones. E aí é o único do mercado, realmente a gente coloca isso como fato, que trabalha e está pronto para o BIM e é interoperável. Trabalha com todo e qualquer formato comum, tanto os proprietários, RVT, NWD, InfraWorks, DWG, obviamente. A gente vai falar também um pouco de manufatura, mas também trabalhando em IFC, sem perder toda a sua desenvoltura, por assim dizer. Aqui um vislumbre um pouco da plataforma, ela tem o mesmo jeito de análise de dados de licenças
como as licenças normais, Revit, Inventor, Navisworks. Eu tenho o meu contrato e consigo entender como ele está vigente, quantas pessoas estão utilizando, o que estão utilizando. Dessa forma, tenho também como se fosse um Autodesk account, mas dentro do BIM 360. Como que se dá o upload? Tá? O upload se dá de 3 maneiras, tá bom? 3 ou 4 maneiras, tá? O principal, obviamente, é o upload direto no BIM 360. Eu faço um acesso no browser. O BIM 360 ele não requer nenhuma instalação, tá? Ele é utilizado diretamente no mobile e diretamente no browser, seja o que vocês escolherem, o Google Chrome, Firefox, Edge, seja o que for, Opera, tá? Sem problema nenhum. E o upload se vai direto nele, clicando e arrastando ou fazendo o upload. Vou mostrar para vocês. Mas, obviamente, a gente tem algumas outras formas, tá? Primeiro que eu gostaria de falar é via Forge. O Forge tem algumas aplicações gratuitas disponíveis na Store da Autodesk, na App Store da Autodesk, perdão, onde eu consigo acessar e conectar outros repositórios. Então, eu tenho um repositório no Box, no Dropbox, no SharePoint, no Google Drive, e gostaria de migrar, espelhar de um para outro para fazer um carregamento mais rápido. É possível via Forge de maneira gratuita. Tá? Outro ponto que também é importante, mas aí requer sim uma instalação, é o Desktop Connector. O Desktop Connector ele vai funcionar como se fosse como funciona um SharePoint, um OneDrive, o próprio BIM 360 Team funcionava assim, o Fusion 360 funciona assim, o Autodesk Drive funciona assim. Ele vai funcionar dentro do Windows Explorer, onde eu vou conseguir ter a visão de todos os meus modelos, projetos e documentos e pastas dentro diretamente da minha workstation, sem estar conectado no browser. Dessa maneira, ele faz com que tudo isso esteja espelhado, ou seja, eu não tenho nada baixado no meu HD. Uma vez que eu tento acessar ou não, eu dou um duplo clique, ele dá um ping na internet, traz isso, abre, faço a modificação, salvo, ou seja, eu não estou onerando o meu armazenamento físico no meu hard drive, eu estou só utilizando o armazenamento da nuvem da Autodesk. Tá? Sobre o upload ainda, é importante falar que também é permitido o upload de arquivos vinculados, tá? Se eu tenho vínculos de arquivos em Revit, eu consigo fazer isso, mas também em outros formatos, por exemplo, o DGN, que não é um formato proprietário da Autodesk, também consigo fazer o upload de vínculos sem problema nenhum. E aqui no Help da Autodesk a gente tem tudo isso, depois a gente vai disponibilizar isso no fórum, para que vocês tenham esses links do Help do BIM 360, onde ele lista tudo que pode ser visualizado e carregável no Autodesk BIM 360 Docs. Muitas das coisas são visualizáveis, algumas não, mas muitas poucas não são permitíveis de se fazer o upload. Seriam mais arquivos que possam ferir a arquitetura da solução, um ponto .exe, um executável, algo desse tipo, a plataforma nem permite que você suba. Mas de resto, tudo que vocês pensarem em modelo 3D, 2D e arquivos gerenciáveis são feitos o upload e são visualizáveis. Vou mostrar para vocês a seguir. Sobre metadados que foi conversado anteriormente, além de eu poder ler algumas coisas de OCR, da leitura de carimbos, isso eu vou mostrar no próximo webinar, para a gente poder focar em alguns fluxos de trabalho no BIM 360. Eu também posso trazer metadados de localização, então cada projeto meu pode ter localizações. Estou imaginando um complexo de várias torres, eu consigo definir toda essa minha LBS, na Location Breakdown Structure, dentro da plataforma. Construo atributos dentro de pastas e dentro de documentos, tá? Então vou mostrar lá as colunas para vocês e como construir esses atributos, inteligência. E também posso visualizar os projetos não só num nível de pastas, mas também de conjuntos, de entregas. Então posso definir isso em datas ou em nomes, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, da maneira que melhor convir. A gente está falando muito em construção civil, mas vocês vão ver que isso pode ser aberto para qualquer aplicação em qualquer mercado.
Como a gente estava falando, toda a base robusta de dados ela vai resultar em gráficos e insights. A partir daí, o Business Central Docs já tem o que a gente chama de Project Home, que é esse dashboard, aqui um exemplo de utilização nossa, que ele já permite alguns insights e alguns gráficos gerados por padrão, por default, pelo BIM 360, mas também é o primeiro início de integração. Aqui um exemplo que eu mostro para vocês, uma integração de um gráfico de Power BI, de Microsoft Power BI, dentro do BIM 360. Existem alguns fabricantes homologados que já têm essa integração, e aqui eu não estou falando de Forge, obviamente essa integração foi concebida graças ao Forge, mas eu tenho isso por padrão, sem nenhuma linha de código, eu consigo acessar e conectar alguns dos principais parceiros da Autodesk dentro do BIM 360. Então, isso para Microsoft, isso para OpenSpace, para 3DR, para HoloBuilder e vários outros. Depois a gente pode listar isso com mais calma. Bom, o que é importante falar e tranquilizá-los, a Autodesk muda a sua cabeça, é uma outra contratação, a plataforma BIM 360, então o armazenamento passa a ser ilimitado. Ilimitado, a contratação é por usuários, assim como as soluções de Revit, as soluções de design, tá? Onde a gente instala na máquina, mesmo sendo uma solução só de nuvem, o armazenamento é totalmente ilimitado. Importante colocar isso em mente para a utilização, que abre muitas portas, tá? Sobre segurança, depois eu coloco isso também no fórum White Paper da Autodesk. A gente tem um novo também em 2019, onde lá passam por todos os pontos de criptografia de ponta a ponta, tudo que eu comentei um pouquinho a mais sobre a AWS, Amazon Web Service, que respalda todo esse armazenamento em nuvem da Autodesk para proteção de propriedade intelectual. Bom, falando um pouquinho já de ferramentas, mostrar um pouquinho como que seria um ponto interessante para a gente dar um Alt Tab e sair da apresentação. Essa é a comparação 2D. Lembra que eu falei sobre o upload? E esse upload ele é incremental, ele é versionado automaticamente. Então, o que a gente está vendo aqui é uma visão de browser no Google Chrome, por exemplo, comparando duas versões. E é o que a gente vê, passando a barrinha de um lado para o outro, eu consigo visualmente, claro, estou tratando de uma documentação 2D, com pouca informação, não é um modelo paramétrico. Então, visualmente, eu consigo entender que de uma versão para outra, minimamente se mudou esse código de barra. Já consigo entender rapidamente, detectar rapidamente se houve uma mudança dentro do meu projeto, ainda em 2D, tá? Mas seja um nome BIM 360, que seja preparado para o BIM, ele pode sim aportar desde já tudo quanto é coisas, tudo quanto é processo ainda em CAD, ainda em desenho assistido por computador, tá bom? Uma outra forma também de visualização dessa comparação 2D é também em cores, tá? Hoje a gente tem nessa cor vermelha e azul, mas assim como todo e qualquer software da Autodesk Solução, nós temos o fórum BIM 360 Ideas, como temos o Revit Ideas, Navisworks Ideas, enfim, por assim em diante. Eu mesmo já coloquei uma ideia onde eu peço para a Autodesk não só fazer essa comparação em azul e em vermelho, mas também trazer algo mais opções de paleta de cores. Assim a gente pode atingir um público maior, principalmente os que são daltônicos. Mas de certa forma o contraste já é nítido, onde eu consigo detectar em 2D o que modificou de uma plataforma, de um desenho para o outro. Essa é uma solução que também está no AutoCAD 2020, tá? Então também levada isso para a nuvem. Tudo que vocês viram por enquanto ele está em browser, não estou no mobile, tá bom? Bom, vão colocando as perguntas no fórum, tá? Acessem o fórum de língua portuguesa. Vou dar um Alt Tab agora, vamos para a plataforma, mostrar algumas das soluções, tá bem? Então, autodesk.com.br/fórum PTB, tá bom? De português Brasil, quem não tem conta ainda, vocês devem ter a conta com certeza do software Autodesk que vocês utilizam. Criem a conta no fórum e participem, utilizem. Muitas das perguntas e dúvidas vão estar lá. Existe todo um time de expert elites de língua portuguesa que ajudam e moderam os fóruns da Autodesk Brasil, tá bom? Vamos lá. Como que a gente pode começar? Aqui a visão
do BIM 360 aqui no browser, estou no Google Chrome, tá bom? Então, a visão aqui em metadados, em colunas, nome, descrição. Aqui eu tenho versionamento, algumas outras coisas que a gente pode visualizar, tá bom? E eu também consigo adicionar atributos. Então, eu tenho aqui os atributos por default, mas consigo adicionar mais metadados. Quanto mais metadados, mais informação, mais rastreabilidade eu consigo ter dos meus documentos. Melhor é o gerenciamento eletrônico de documentos. Então, eu tenho campo de texto, seletor de datas, ou uma lista suspensa que eu posso colocar múltipla escolha para ser atribuída aos documentos. A visualização também pode ser em forma de thumbnail. Então é importante colocar algumas coisas que já são visualizáveis, tá? Aqui em fotos, PDFs, arquivos proprietários, então RVT, IPT de Inventor, tá? Vou mostrar um pouquinho a visualização aqui no Inventor. Rapidamente isso é carregável e eu consigo editar esse tipo de navegação que dá aparência, tá? Para trabalhar aqui com sombras. Quem está acostumado com a 360 deve conhecer isso muito bem. Isso só melhorou, tá bom? Deixa eu sair aqui. Visualização também de Fusion. Aqui a gente tem um F3D. Estou falando com o pessoal de manufatura. Saindo um pouquinho só desse viés de construção civil, mas sim mostrando que pode ser algo muito robusto para a manufatura. Tá? Em vistas salvas. Isolo. Mesma visualização que vocês já devem conhecer. E também com propriedades. PDF da mesma maneira. Ele permite que você faça isso que aconteceu. Vocês perceberem, abriu um novo pop-up, abriu aqui uma nova aba, onde a gente está visualizando o PDF no formato normal aqui do browser. Mas eu também posso modificar isso. Aqui, clicando nos três pontinhos, na pasta, eu tenho o visualizador de PDF. E ele está no navegador padrão, isso pode ser escolhível para cada pasta, ela pode herdar esse tipo de decisão, que eu coloco o visualizador BIM, salvou, volto, vou abrir de novo o PDF, eu não abri mais nenhum pop-up, ele está na visão aqui do BIM 360, já separa por folhas, tá? E aí eu vou ter todo o recurso do BIM 360 para poder utilizar aqui na plataforma, sem ter que abrir um novo pop-up, não ter informação, não ter conexão com o que a gente está vendo, tá bom? Os thumbnails também funcionam aqui com IFC, podem ver, tá? Vamos abrir aqui algum em Revit. No caso do apartamento. Visualização da mesma maneira, propriedades. Consigo ter toda a minha hierarquia aqui de árvore feita no Revit. Desligar algumas coisas sem problema nenhum, tá bem? Então deixa eu voltar um pouquinho, depois a gente vai voltar nesse apartamento para ver algumas funções. O que é muito interessante que vocês devem estar vendo aqui são essas planilhas Excel, PowerPoint, Word, que a gente consegue de integração com a Microsoft, com o Office 365, para ser mais preciso. Vamos abrir isso aqui. Mais uma vez, percebam, eu não abri nenhum outro pop-up, eu ainda estou dentro da plataforma, tá? Excel. Ele está como somente leitura, estou só visualizando, sem problema nenhum. Então, consigo visualizar já direto dentro do BIM 360. Isso é muito interessante para os documentos gerenciais. Quero editar? Sem problema nenhum. Para editar, eu preciso de uma conta Office 365. A gente não responde sobre isso. Digamos que eu tenha, eu clico aqui em editar no navegador. Mais uma vez, ele não saiu da plataforma, tá? Tanto que ele tem aqui, ó, BIM 360 voltar. Venho aqui, modifico de plumbing, modifico para qualquer outra coisa, só vou fazer algumas modificações para vocês entenderem, tá? Ele já está salvo automaticamente. Clico aqui em voltar para o BIM 360.
Ele já vai carregar aqui a visualização. Voltou aqui para somente leitura. Deixa eu voltar aqui para o Docs. E aqui automaticamente ele mudou o versionamento. Não sei se vocês conseguem olhar. Aqui ele vê que na 1.6 eu editei o documento, visualizei, tá? Mas quando eu carreguei a primeira atividade, já foi tempos atrás. Carreguei dia 11 de outubro. Consigo exportar esse tipo de informação sem problema nenhum. Deixa eu tirar aqui e fechar. E ele versionou automaticamente. Já tenho aqui em V2. Fiz uma atualização, uma edição no browser e ele já atualizou. É muito interessante essa conexão. Vem ajudar bastante no uso no dia a dia. Bom, vamos voltar um pouquinho lá pro Revit. Deixa eu abrir aqui meu Revit. Eu tô aqui com um apartamento que eu falei para vocês. Eu vou fazer algumas modificações. Tá? Sei lá, vou deletar isso aqui. Modificar isso aqui de lugar. Talvez eu possa adicionar alguma coisa. Colocar uma parede aqui enviesada, só para vocês entenderem como que seria a dinâmica. Deixa eu salvar. Vou salvar aqui. Muito bem. Tá salvo? Salvo. Vamos voltar aqui para o BIM 360. Vou carregar um documento. Ver se eu acho ele fácil aqui. Esse community. RVT apartamento. Lembrando que a gente já tinha esse RVT apartamento aqui, tá? Ele está exatamente aqui. Vamos esperando um pouquinho enquanto ele faz esse carregamento, que aí dessa maneira a gente vai poder mostrar como que seria a comparação entre arquivos 3D, tá? De modelos paramétricos, da mesma maneira que a gente mostrou como que acontece no 2D, tá? Enquanto ele carrega aqui, vamos passar por algumas outras features para a gente não passar muito do tempo, tudo bem? Vamos lá. Vamos entrar aqui num outro RVT, para mostrar algumas outras ferramentas que o BIM 360 Docs pode possibilitar. Ele está com o modelo aqui normal. E aqui vocês devem estar vendo, aqui na... Deixa eu tirar aqui a barrinha. Aqui na direita, algumas ferramentas de markup. Então, mão livre, tem o texto. Esse texto ele pode ser modificado de cor, seja na espessura da linha aqui no em volta, se eu quiser isso ou não. Posso modificar a cor total aqui, para facilitar. Cor do meu texto. Ele também tem chamadas de detalhe para ajudar isso, ser mais assertivo onde eu estou mostrando. Amebas. Enfim, setas. Posso criar dimensões aqui para manter. Tá? Dimensão aqui está em polegadas. Consigo modificar aqui isso nas configurações. Tá? Deixa eu salvar a revisão primeiro. Configurações, navegações. Modificar aqui. Configurações de medição, aqui está em pés decimais, vou colocar para centímetro, com duas casas, concluo e pronto, tá bom? Agora tudo que eu for medir está em centímetro em duas casas, tá? Bom, essas marcações elas podem ser públicas, tá?
ou privadas. Posso anotar isso para o meu próprio conhecimento ou posso transformar isso em evidências para que outras pessoas possam ver. Isso fica aqui armazenado, aqui nessa lateral, onde vocês estão vendo aqui em 2D e 3D o que eu tenho puxado do Revit. Aqui eu tenho o histórico de versões, consigo ter também uma visualização a partir das camadas. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui ainda só em térreo, avançando nos níveis, conforme desenhado e estipulado no Revit, até chegar aqui na caixa d'água, tá bom? Mostro todos os objetos, volto. Pronto. Facilitando bastante aqui a visualização. Consigo ter um modo de vista dividida também. Então aqui, essa folha não tem nada no caso, mas se eu tivesse algo desenhado e vinculado, eu conseguiria ver dos dois lados essa folha, tá bom? Estou aqui só em arquitetura, mostrando outro, trabalhando de forma paramétrica. Uma vez que eu clico aqui, ele dá um zoom no outro lado para identificar onde eu estou mexendo, tá bom? Bom, eu fazendo esses tipos de desenhos e markups, eu não crio muita evidência. E aí onde começa a colaboração no Business Central Docs. O que a gente chama de problemas de documentação ou problemas ou issues. Tá? Então essas issues, elas podem ser criadas aqui, fazendo um pinpoint. Então digamos que exatamente essa porta tem um problema. Crio esse pinpoint. É um problema no caso aqui de design. Eu posso criar esses tipos como eu bem entender. Aqui eu entendo que é um problema de design de arquitetura. Então trocar maçaneta de todas as portas, por exemplo. Importante. Para que isso tenha valia de colaboração, eu preciso atribuir esse problema a alguém. Então aqui eu vou poder adicionar todos os usuários desse projeto, atribuir funções a esses projetos, a esses usuários, então não só funções clássicas, um BIM Manager, alguém de TI, mas também criar grupos específicos e também para uma empresa inteira. Então eu vou disparar para uma empresa inteira, tá ciente desse problema, eles vão receber e-mails quanto a isso. Quero que esse problema seja resolvido até a sexta-feira. Se eu tivesse detalhado a localização, poderia extrair mais metadados. E por aí em diante, causa raiz é bem interessante. Então, um problema de uma deficiência de design, onde eu entendo que essa maçaneta está incorreta. Isso vai criar mais dashboards, mais relatórios, para eu ter uma inteligência de como o meu projeto vem andando ao longo do seu desenvolvimento. Criei e já está aqui. Aqui eu já tinha uma que eu tinha verificado a janela, já expirou, está em vermelho, eu tenho que resolver isso o mais rápido possível, tá? Então é a partir desse momento que o Business Central começa a ser cada vez mais colaborativo. Ele vem aqui em problemas, nessa aba, a gente estava na aba pastas, e aqui eu consigo visualizar toda e qualquer problema que foi gerado ao longo do tempo, tá? Consigo exportar isso em PDF, em CSV, sem problema nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, algum no bate-papo. Tudo certo, sem problema. Perguntas também não. Me ouvem bem, então, sem problema. Vamos voltar. Aqui a gente está com algum probleminha de processamento. Eu vou tentar subir de novo para a gente conseguir visualizar esse tipo de problema. Bom, voltando aqui para pastas, a gente mostrou os markups, mas mostrou os issues também. Deixa eu tentar carregar de novo, para que a gente possa ver a comparação 3D de maneira correta, tá? Aqui eu fiz as modificações. Deixa eu salvar em outro lugar. Salvar aqui. Salva pasta. Pronto, foi salvo. Minimizar aqui. Bom, parece que subiu.
Subiu já, aqui está na versão 2 do RVT apartamento. Então, ele subiu o mesmo nome, ele entendeu que é o mesmo, modelo. Então, isso acaba sendo um pouco disruptivo. Então, aqui, ó, as mudanças que eu fiz, eu excluí aqui, ó, aquela poltrona, que é uma parede do nada, tá? Algumas coisas que a gente modificou. Modifiquei um pouco aqui na posição, tá? Mas aqui é muito importante. Primeira coisa, automaticamente quando eu abri, eu já abri a última versão. Então, com o controle de acesso, a gente muda um pouco do paradigma daquela questão, primeiro, do R01, R02, R03, mas também daquela boa e velha pasta de obsoleto. Aqui eu travo, ninguém pode, a não ser que tenha um poder de administrador, tornar uma versão antiga atual, uma versão obsoleta atual. Então isso já é um controle fantástico de utilização, digitalização, principalmente até em canteiro, uma pegada ecológica onde eu deixo de imprimir tanto e consigo visualizar sempre a última versão sem problema de utilizar um projeto que já era obsoleto, tá bom? E aí como é que a gente pode fazer a comparação de versões? Vamos passar por aqui. Aqui quando eu clico aqui na caixinha, ele passa a me mostrar algumas outras visualizações, tá vendo? Então consigo mover de pasta para pasta, copiar, bloquear, então só eu vou conseguir abrir, compartilhar para alguém externo, excluir, adicionar atributos, como eu comentei, aquele conjunto, tá? Que está aqui essa outra pasta. Então, a visualização estava de pastas, aqui a visualização de conjuntos, no caso a gente não criou nada, mas nada mais é que mais um metadado dentro dos projetos, tá? Deixa eu voltar aqui no nosso apartamento. Atributos, como eu falei, atividades, então aqui ele mostra que foi carregado, e eu visualizei logo após. Fazer o download, enviar para revisão e transmissão são outras coisas que eu vou falar também. Vamos fazer a comparação de versões. Tá aqui pelas versões. Aqui quando eu visualizo aqui esse cantinho, ele já entende que existe um problema, que eu estou visualizando uma versão obsoleta, então ele já avisa aqui em cima, existe uma versão mais recente desse documento. Eu consigo visualizar porque eu sou admin desse projeto. Mas aqui embaixo a gente tem, ó, comparar. Vou clicar em comparar. Aqui ele já detecta a comparação mais óbvia, que seria a versão 1 com a versão 2. E eu clico em comparar. Que ele vai carregar e ele vai mostrar exatamente o que eu demonstrei para vocês no Revit. Eu deletei, então em vermelho eu deletei aqui a cadeira. Em amarelo eu modifiquei a posição, e aqui ele fala as modificações aqui em X e Y. E aqui em verde eu adicionei. Esse elemento foi adicionado. Isso pode ser dividido aqui por disciplina, arquitetura e estrutura. No caso, a gente não tem tanta discrepância aqui. Visualizar como árvore e também fazer a exportação desses dados para CSV, para poder criar qualquer tipo de dashboard a partir disso, tá bom? Tem algo aqui no bate-papo, vamos ver. Tudo certo? Todos me ouvem? Essa comparação 3D num vislumbre que vocês possam entender, tá bom? Bom, vamos passar por essas duas outras abas aqui, mais para finalizar, que a gente já falou de pastas, já falou de problemas, já falamos aqui das comparações, vamos falar das revisões. Aqui eu não tenho nenhuma revisão criada, tá? Como que eu crio essas revisões? E realmente é o que o nome diz, criar fluxos de revisão de projetos. Então, eu vou aqui em Project Admin. Cada projeto tem o seu administrador, é diferente do administrador de conta. Então aqui eu tenho o Document Manager, que é o módulo que eu adquiri, que é o Docs. E tenho aqui revisões. Clico em revisões, ele me possibilita criar um fluxo de trabalho de aprovação. Vamos lá. A Autodesk permite hoje de 1 a 6 etapas, tá? E também algumas aprovações em grupo aqui em paralelo. Vamos mostrar aqui de 2 etapas, só para ser mais sucinto
Depois do fórum a gente pode ir mais adiante. Então, fluxo de aprovação, Autodesk Community. Posso criar aqui descrições do jeito que eu quiser. Detalhei que são 2 etapas, uma revisão inicial e uma final. Quem inicia? Quem é a pessoa que vai iniciar? E daí, da mesma maneira que eu mostrei antes. Vai ser o BIM Manager? Vai ser uma empresa? Vai ser um usuário? Primeira etapa, qual que é o nome? Realmente vai ser esse nome? Revisão inicial? Quem é esse primeiro revisor? Quantos dias ele tem para revisionar os documentos que vão ser colocados? Tá? Tudo isso eu posso editar. Então vamos dizer aqui que eu vou editar aqui em 3 dias a primeira revisão e o aprovador, que é a revisão final, ele tem apenas 1 dia para revisar esse fluxo. E aí o que acontece depois que eu passo por esse crivo de revisão? Bom, eu tenho os projetos e os documentos que são aprovados, eu vou atribuir um ícone aqui de OK, os rejeitados vão estar em vermelho e vão ter também os aprovados com comentários. Esse é o padrão, mas não, nada impede que eu poder criar novos status conforme vocês melhor entenderem, tá bom? Pronto, excluí. E aí o que acontece quando eu aprovo esses meus projetos? Eu posso ou não, mas é uma ferramenta muito inteligente, onde eu consigo migrar esses projetos para uma pasta diferente, tá bom? Então, digamos que eu estivesse numa pasta de projeto básico, tenho meus projetos a serem revisionados, uma vez que estão ok, eles migram para uma pasta de projeto executivo ou de pré-executivo, seja como for. Ou de qualquer fluxo pode ser definido a partir daqui, tá bom? Posso criar algumas anotas, outras coisas a seguir, tá? Então salvei, criei esse primeiro, tá ativo. Então vamos voltar lá nas pastas para iniciar esse fluxo. Arquivo de projeto, estou aqui com meus projetos, e aí vou levar alguns aqui para visualização. Vou mostrar algo importante que deixou a passar aqui também. Então, selecionei esses daqui, e aqui eu tenho enviar para revisão. Enviei para revisão, então vai ser o primeiro teste de revisão, atribuir o fluxo que a gente criou de Autodesk Community, e envio. Muito bem. Enviar notificação por e-mail? Sim, gostaria que realmente me enviasse e eu poderia também falar para outras pessoas receberem a notificação por e-mail, mesmo que ela não esteja diretamente envolvida nessa revisão. Tudo bem. Criei a revisão, agora na aba revisões nós temos aqui uma revisão, clico nela. São 6 documentos para serem revisionados, iniciado aqui pelo Marcos, e o Marcos também vai terminar. Muito bem. Alguns pontinhos interessantes que eu gostaria de falar, que eu deixei passar, tá? Primeira coisa, família. Família eu não consigo visualizar diretamente aqui no BitCenter Docs, tá? Então, quando eu clico aqui em família RFA, nada acontece. Ao contrário, quando eu falo de IFC, vou abrir aqui para vocês verem. Deixei passar, só mostrei arquivos proprietários. Em IFC, a visualização também é a mesma. Aqui também é um modelinho até mais complexo, tá? Sem problema nenhum, sem perder aqui os atributos de propriedades aqui das famílias, tá bom? Então, o revisor ele vai ter a oportunidade de abrir e visualizar cada uma das questões, iniciar essa revisão e dar andamento até que ela termine, tá bom? Não vou até o final, só para a gente ser mais prático, que vocês possam entender. Aqui a outra aba que faltou é a aba de transmissões. Para quem já trabalhou com GED, já trabalhou na construção civil e com gerenciamento de eletrônico de documentos, com muita plotagem, aquele famoso e famigerado guia remessa de documentos, tá? Guia de remessa de documentações. Quando eu assinalo aqui da mesma maneira que a gente fez com a revisão, então digamos que eu vou pegar aqui esse DWG, imagem e PDF, e vou criar uma transmissão. Esse último aqui é um pacotinho, cria uma transmissão. Então vou mandar para a plotadora, para que a plotadora possa só visualizar de um formato criptografado, onde ele só tenha acesso àqueles projetos e com um tempo de duração estipulado, para que eu crie aquilo e a plotadora possa pegar isso
e dar continuidade ao processo. Claro que eu estou falando de um processo clássico de plotadora, mas isso pode funcionar com qualquer outro terceiro no Business Center Docs, tá bom? Bom, indo para o final já para não alongar muito, deixa eu desbloquear aqui meu celular e mostrar como que seria o BIM 360 aqui no mobile, tá bom? Vou mostrar aqui um pouquinho maior. Conseguem ver aqui, estou no mesmo projeto, tenho documentos, consigo fazer downloads, consigo listar os problemas que já foram feitos. Então, aqui o primeiro problema que a gente falou. Deixa eu voltar aqui. E aqui os documentos para serem visualizados. Aqui os documentos vão ser visualizados da mesma maneira, ou aqui em lista, mas aí eu perco os metadados. Os metadados eu consigo ver em colunas no browser, mas também consigo ver aqui em thumbnail, tá bom? Visualização clássica aqui do mobile, realmente o melhor visualizador BIM do mercado, onde também eu vou conseguir criar problemas. E aí, como eu estou com o mobile, eu vou ter atributos, por exemplo, de tirar fotos. Deixa eu descartar aqui. Também consigo fazer marcas de revisão. Então aqui, crio e elenco que a poltrona foi deletada, por exemplo. Tá? E também medir. Tá bom? Pego aqui algum snapshot. Aqui. Eu estou trabalhando aqui com o mobile direto no meu desktop, por algum motivo ele não está pescando direto os snapshots, tá? Mas a mesma função de medir vocês teriam aqui no mobile sem problema nenhum, talvez seja questão de calibrar, tá? Estou mexendo aqui diretamente com o mouse para que vocês possam ver direto no webinar. Então, essas são as funções que se mantêm aqui no mobile. Basicamente, aqui a colaboração com markups e issues e o trabalho de visualização pulverizado. Então, digamos que eu tenha que fazer anotações, um subsolo, onde eu não vou ter pontos de internet, sem problema nenhum. Então, consigo fazer o download, aqui, pelo e-Secret de download, ir até campo, fazer minhas anotações, e no primeiro 3G, no primeiro Wi-Fi que eu tenha conectado a esse celular, eu consigo fazer o sincronismo sem problema nenhum, sem perder nada dessas anotações, tá bom? Bom, já encaminhando para o final, se tiverem algumas perguntas, bate-bola que a gente consiga responder, falem aqui no chat, mas também a gente, como eu falei lá no começo, a gente encoraja que vocês entrem no fórum de língua portuguesa da Autodesk, não só do BIM 360, existem outros vários, se você é usuário de Inventor, é usuário de AutoCAD, de outras soluções, tem um fórum para cada uma das soluções onde a gente pode conversar e tirar dúvidas sem problema nenhum, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma dúvida ou se o professor é muito bom. Creio que primeira solicitação, com certeza, né? Bom, é uma plataforma que deve ser simples, tá? Principalmente se a gente está falando de aplicativos mobile, a gente está falando de experiência de usuário. Poucos cliques devem sim me levar ao resultado esperado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de treinamento, quantas horas para se dar um treinamento de BIM 360 Docs? Primeiro, eu crio uma certa reflexão. Acho que nenhum de nós fomos treinados para trabalhar, para utilizar o aplicativo do Uber, do WhatsApp ou coisa assim, né? Então, já é um primeiro ponto de quão intuitiva é a plataforma, e essa sempre foi uma característica da Autodesk em qualquer outro software, né? Mas, que eu poderia dizer é que em um dia facilmente se treina e se aplica e se trabalha diretamente no Business Center Docs sem maiores problemas, tá bom? Um aviso bem importante que vocês possam saber,
Esse webinar está sendo gravado, ele foi gravado, e ele vai ser disponibilizado no fórum, tá? Então, para quem não conseguiu acessar, horário do dia a dia, horário de almoço, ele vai ser disponibilizado e ele vai também subir no YouTube da Autodesk Brasil, tá bom, gente? Fiquem ligados quanto a isso. Muito bem, perguntas, muito obrigado, legal que vocês tenham gostado. Será que tem mais alguma coisa? Creio que no mais é isso, né, gente? Está ok. No mais, estaremos lá no fórum, tá? Por favor, acesse lá que a gente pode conversar e trazer cada vez mais discussões sobre essa plataforma. A gente vai poder evoluir muito mais a utilização dela, difundir, e com certeza vai ajudar muito vocês no dia a dia, ou seja, vocês representantes que possam trazer essa melhoria para os seus clientes. Tem tido muita valia esse tipo de trabalho, tá bom? Bom, acho que é isso. Agradeço vocês mais uma vez, agradeço a Cláudia Campos pelo convite, ela que é a coordenadora dos fóruns da comunidade Autodesk para a língua portuguesa, então não só aqui do Brasil, mas também de Portugal, e ela que coordena os Expert Elite. Então, mais uma vez, acessem o fórum, autodesk.com.br/fórum PTB, criem lá seu login e colaborem, conversem, tirem suas dúvidas por lá. É por lá que a gente também comunica muitas dessas ações, como esse webinar, webinars de outras soluções, sem dúvida nenhuma. E com certeza a gente vai continuar com esse assunto de BIM 360, se vocês estiverem engajados e quiserem saber mais, tá bom? No mais, agradeço, muito obrigado, ótima semana para todo mundo e a gente se vê na próxima.